Olá, estamos de volta para o vídeo 4 da aula 11 da nossa matéria de introdução ao estudo da teologia. Então, a nossa temática desta aula são as tarefas específicas da teologia. O que nós já vimos? Aparece aqui o verbo crescer na profissionalização. Vimos também promover a unidade e a diversidade do pensar teológico. Terceiro, promover a articulação com a pastoral e a espiritualidade. Quarto, formar evangelizadores e colaborar na evangelização de massas. E estamos aqui do verbo contribuir com práticas socioambientais transformadoras. E depois vamos falar sobre atuar na universidade e, por último, consolidar-se como teologia pública. Bem, a história das origens chama a uma história de eleição. A promessa retoma, portanto, o desejo mesmo para todas as nações da terra. Bem, você deve estar lembrado do vídeo 3, que falávamos da Torre de Babel, esse grande empreendimento do homem querer ser como Deus e não cumprir a vontade de Deus. E com Abraão, dá-se assim o projeto de Deus, porque na realidade ninguém pode impedir a ação de Deus, o projeto de Deus. Então Deus disse para Abraão, na história das origens, chama uma história de eleição, a promessa retoma, portanto, o desejo mesmo de todas as nações da terra, mas a sua condição de realização passa por uma ruptura. Do Gênesis 11, que é o projeto totalitário, agora há uma ruptura no capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Bem, segundo este relato, Deus é quem dá a ordem. Não é mais como lá em Babel, façamos uma torre. Não, Deus é quem dá a ordem. Depois vem o chamado. Sublinha-se também que Deus se refere a um homem único, eleito e particular. O contraste é surpreendente. Na cidade, em Babel, está o lugar das massas e do universal. O caminho seria outro. O objetivo e o belo da missão são grandemente retomados, assumindo a outra forma, que é a forma que foi traçada pelo próprio Deus. E Deus disse a Abrão, Gênesis 12:3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma outra versão que diz todas as nações da terra. Então, ainda continuando com o verbo contribuir, com práticas socioambientais transformadoras, para uma compreensão metodológica se pode apresentar o seguinte esquema. Em Gênesis 1 a 11, contém a narrativa da história das nações. E em Gênesis 12 e versos seguintes, a história do povo eleito, quer dizer, o povo de Israel, o povo chamado pelo próprio Deus para ser o povo de Deus, a fim de ser bênçãos para as nações. Bênção para as nações, para as famílias da terra. E assim verifica-se uma ruptura. Israel se distingue dos seus vizinhos,
sem antepassado, não descendendo diretamente do primeiro homem, a não ser do próprio Criador. Israel é separado da origem para a história secular das nações. Sua relação com Deus não será, pois, de natureza, mas de eleição. Deus elegeu o seu povo. A teologia como ciência eclesial, hermenêutica, da fé a serviço da evangelização, incide diferentemente dos projetistas da Torre de Babel na praxis eclesial e social. Cabe verificar como as formulações teológicas contribuem efetivamente para a compreensão e a atualização da fé e qual o impacto na sociedade plural. Que obras teológicas elaboradas com rigor científico, ao articular dados da Bíblia, do patrimônio espiritual da Igreja e da contemporaneidade, deixem-se testar pelos grupos cristãos para conferir a incidência e a utilidade para a prática pastoral, a espiritualidade e a atuação do mundo secular. Do contrário, correm o risco de se tornar inútil. Esse trabalho, voltado para si próprio, narcisisticamente falando, enredado em elucubrações. Qualquer trabalho científico, qualquer trabalho acadêmico que seja centralizado para si próprio e não se projetando na existência para transformar e contribuir com práticas socioambientais transformadoras, então é apenas elucubrações teológicas. E aí vamos agora para o outro verbo aqui, atuar na universidade. Atuar na universidade. Apontam-se 3 funções básicas da universidade: formação de quadro de profissionais para o mercado de trabalho, pesquisa e transmissão da cultura para as novas gerações. E qual seria a atuação da teologia diante destas tríplices funções? Bem, quanto à primeira função da universidade, contribuir para profissionais críticos e livres em relação ao poder e à ânsia de acumular desmedidamente. Fornecer aos universitários critérios para discernir que elementos favorecem a continuidade do sistema ou a criação de alternativas que conduzam à evolução da humanidade. Abrem-se horizontes mais amplos da maioria das outras ciências naturais e humanas. Em relação à pesquisa, a teologia questiona os interesses que a movem, a quem servem, para onde conduzem as pesquisas e quais as consequências para a vida humana e do nosso planeta. Por fim, a teologia, ao dispor de horizonte rico, de valores advindos da pessoa, da vida, enfim, ela questiona, portanto, valores ricos da pessoa, da vida, da mensagem, da prática de Jesus, questionam a forma como se dá a missão da transmissão do saber, critica o enciclopedismo, centrado na erudição, em detrimento da criatividade e da criticidade. Porque
o desbloqueio da inteligência, impulsionando-a para a verdade maior e sempre à frente. Valorizará o papel, os papéis, as tarefas específicas da própria teologia. Na realidade, nós não estamos precisando mais de mimetismos, de meras repetições, de enciclopedismo, mas estamos precisando de pensar, de ruminar, de tornar a teologia viável, de torná-la compreensível no mundo em que vivemos. Em relação à transmissão da cultura, o papel teórico consiste em estabelecer discussão crítica com a razão, com a cultura, em forma acadêmica. A universidade, porém, é um lugar vivo. Alguém pode até pensar que é um lugar frio, sem espiritualidade, mas a universidade é um lugar vivo. Aí transitam pessoas concretas. E a teologia tem também missão pastoral: favorecer a possível gestação da vida cristã nesse ambiente. O diálogo com outras ciências no ambiente universitário apresenta matizes próprios, ora convergindo os olhares para um mesmo objeto, pluridisciplinar, ora indo além em diálogo transdisciplinar, em busca de atitude, de respeito e de humildade diante do real. Portanto, no espaço universitário, a teologia mostra esse respeito crítico diante da laicidade da razão moderna, reconhece-lhe a autonomia e aponta-lhes os limites. A teologia levanta a pergunta pelo sentido e leva os estudantes a pensar. Na preparação de futuros profissionais, pensar significa ultrapassar a barreira da pura eficiência e competência para entrar no universo dos valores, dos significados, dos objetivos maiores. Sem ufanismo, a teologia toca qualquer tema significativo para o ser humano, pois ela não se define pelo lado do objeto, mas da ótica. Seus métodos comungam com várias ciências. A teologia cultiva a sensibilidade diante do mistério, do limite da razão humana, da centelha de transcendência presente em todas as realidades criadas. Portanto, é fantástico estudar teologia. É a única ciência que comunga com várias ciências. Ela toca qualquer valor significativo ou temática significativa para o ser humano, porque ela não se prende, não se define pelo objeto, lado do objeto, mas pela sua ótica, pela sua visão. A questão que se coloca hoje é: onde estão os teólogos capazes de realizar tal tarefa? As igrejas precisam investir em pessoas com aptidão para tal responsabilidade, acompanhá-las no longo trajeto de formação acadêmica, dar-lhes apoio espiritual e lançar a desafios que já as coloquem nesse campo desafiador e fascinante da universidade. Portanto, agora partindo para a última tarefa específica da teologia, né? Já vimos aqui crescer, promover, formar, contribuir, atuar, agora consolidar-se como teologia pública. A teologia cristã jamais foi privada.
Jesus ensinou os discípulos o caminho do discipulado. Esse ensino não deveria ficar somente com os discípulos, mas torná-lo público. Sendo assim, toda a vida e ministério de Jesus teve um caráter exclusivamente público, voltado para as pessoas, principalmente as pessoas sofredoras, sem ninguém para lhes ajudar. Quando ele abre os braços, imagina eu, e diz lá em Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos. O eixo da existência cristã tem de estar fixado na necessidade da igreja ser guiada para uma autêntica interpretação da vida cristã. Ela mesma não pode caminhar sem a experiência de uma genuína interpretação e reflexão do que na realidade a revelação de Deus requer para um aprimoramento. É importante observar que a vida cristã não se prende ao cumprimento radical de prescrições, normas, proibições e preceitos. Tudo isso como se fosse um fim em si mesmo. Mas tem de haver uma opção de fundo. A escolha precisa de um horizonte de vida capaz de produzir força e unidade às decisões da própria vida cristã. Observa-se no relato de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40, um problema levantado que era considerado clássico entre os judeus religiosos do tempo de Jesus, que era o discernir entre os numerosos mandamentos o que exprimisse melhor o âmago profundo e fosse uma espécie de essência de todos os mandamentos. A fórmula era mesmo clássica. Qual é o primeiro mandamento? Todo judeu perguntava isso. Qual o primeiro mandamento? Qual é o mandamento mais importante? Os judeus eram muito presos a certas fórmulas, certas terminologias, certos jargões e certa preocupação com números. Parece que a qualidade não era muito bem apreciada. Mas segundo o agir de Jesus Cristo, a questão iria mais além. Teria de estar ligada às origens mais remotas, ou seja, ligadas à natureza da aliança entre Deus e o seu povo. A questão não podia considerar-se fechada uma vez para sempre, resumida a um mais importante mandamento. Jesus não estava preocupado com isto. Jesus Cristo, na sua resposta, elenca 2 mandamentos presentes na lei mosaica, um de Deuteronômio 6:5 e outro de Levítico 19:18. O que Jesus quis afirmar? A equiparação prática entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Os 2 mandamentos estão implicitamente situados no mesmo pedestal. O Senhor coloca o mandamento do amor ao próximo em segundo lugar, de igual importância em relação ao amor de Deus. Assim, percebe-se que Jesus não está interessado em equiparar mandamentos, mas colocá-los em relação com toda a revelação bíblica da vontade de Deus. Mas como entender a relação dos 2 mandamentos? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Implica em que Deus nos amou primeiro, apesar de todos os nossos pecados e erros. Nós não merecemos o amor de Deus, visto que sempre demos as costas para Ele. A misericórdia do Senhor é boa e dura para sempre. Se não fosse a sua graça, teríamos perecido em nossos delitos e pecados. Deus estendeu a sua mão e nos deu a vitória sobre todo o mal. Portanto, Jesus é o revelador definitivo e perfeito da vontade de Deus, da vontade do Pai. Cristo veio a este mundo como porta-voz
autorizado da palavra definitiva de Deus aos homens e às mulheres. A palavra definitiva de Deus aos homens e mulheres gira em torno do eixo axial. Axial está ligado a valor, constituído pelo amor total a Deus. O nosso amor para com Deus tem de ser um amor total, voltado para o pleno reconhecimento da sua divindade e ação salvífica. Mas como, em continuidade, entender esta relação dos dois mandamentos? Em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo é o segundo grande mandamento. Jesus falou que é o segundo grande mandamento. A palavra definitiva de Deus gira em torno do eixo constitutivo, um amor total a Deus e um amor ao próximo, cuja medida seja o amor a nós mesmos. Jesus Cristo, o próprio Deus entre os homens, constituiu essa relação entre os dois mandamentos da lei de Deus. Por que Jesus construiu essa relação? Ele refere-se à própria lei do Senhor, que trata dos deveres do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. Êxodo 20, de 1 a 17. Muitas pessoas no tempo de Jesus estavam negligenciando esses mandamentos. E hoje também muitos têm negligenciado esses mandamentos, sob a alegação de uma amostra de religiosidade subjetiva, sem comprometimento com a causa do outro. Como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos articular que o duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo é a cláusula fundamental da aliança entre o Pai e o novo povo de Deus. Jesus, em sua trajetória, dialogava com as pessoas e se reunia com elas. Isso é teologia pública. E a teologia em diálogo com outras ciências, por exemplo, avança na própria missão de ler a realidade à luz da palavra de Deus. Portanto, ao falar de teologia pública, conota-se a relação da teologia com a sociedade, para além dos espaços eclesiais. Essa tarefa será relacionada com outras apresentadas, como a atuação no âmbito universitário, o estímulo e a legitimação a práticas do ambiente social e ecológico e a criação de espaços de interlocuções nas redes sociais e onde houver oportunidades na tarefa de teologizar. Bem, chegamos ao fim da matéria. Aí tem meu e-mail nos slides, no final, nelsoncelio.rocha@gmail.com. Foi um prazer estar com vocês, ministrando esta matéria de introdução ao estudo da teologia. Estude, veja, reveja os textos, e vale a pena pensar e repensar sobre a teologia. Um grande abraço a todos.